Prezados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estudo número 5 da nossa atual revista da Escola Bíblica Dominical. Um estudo que vai falar sobre entrevistas de Jesus no início do seu ministério. Mais precisamente, duas entrevistas que nós vamos ver quais são daqui a pouquinho. Lembrando aos irmãos que nós estamos na parte da nossa revista que fala sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos. E falando sobre a vida e o ministério de Jesus nos evangelhos, nós vamos abordar estas duas entrevistas ou estes dois encontros. Meus irmãos, embora Jesus sempre estivesse em contato com grandes grupos de pessoas, com multidões, nós sabemos que ele também tinha encontros individuais. E hoje nós vamos ver dois desses encontros, onde a fala de Jesus não é dirigida a multidões, mas é dirigida a pessoas individuais. E o primeiro encontro foi na Judéia, na cidade de Jerusalém, um encontro com Nicodemos, que era doutor da lei, que era da alta sociedade, que era membro da mais alta corte judaica, que era o Sinédrio. E o segundo encontro foi em Sicar, em Samaria, com uma mulher cujo nome não é revelado, ela é simplesmente tratada como a mulher samaritana, que era uma mulher de classe socialmente baixa e que era desprezada pela sociedade pelo fato de ser mulher e pelo fato de viver a vida que ela vivia, Então, esses dois encontros, uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa que não era da alta sociedade, porém ambos eram igualmente importantes para Jesus. A mulher samaritana, que era de uma classe socialmente baixa e desprezada, era tão importante para Jesus como Nicodemos, doutor da lei, da alta sociedade e membro da mais alta corte judaica. Com ambos Jesus se encontra e a ambos Jesus valoriza, trazendo assim uma grande lição para nós. E nós vamos ver esses encontros e o que nós podemos destacar deles. Primeiro, o encontro com Nicodemos. Está em João capítulo 3, versos 1 a 21, que eu vou pedir para você ler aí na sua casa, na sua Bíblia. Eu não vou ler aqui para não ficar muito grande a nossa fala aqui, mas você pode ler aí na sua casa com bastante atenção, prestando atenção aos detalhes. E quais, meus irmãos, são alguns destaques que nós podemos fazer e que muito nos ensinam? Quais são alguns destaques, depois de você ter feito a leitura aí na sua casa? Quais alguns destaques que nós podemos fazer? Além dos destaques e comentários da revista, que você pode ler, se você não tem a revista, pega conosco depois. Aliás, se você não participa da Escola Bíblica Dominical Presencial, considerem participar. É muito importante estar participando, porque ali pode se discutir a lição. Aqui a gente não discute, eu vou apenas fazer alguns destaques. Então, além dos destaques e comentários da revista, que você tem, pode ler, se você não tem, pode pegar e ler. J.C. Ryle, que viveu entre 1816 e 1900, nos ajuda bastante com esses destaques. Veja que destaques interessantes ele faz. Primeiro ele diz assim, observemos como um homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente maduro. Então vou repetir, preste bem atenção. Um homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente maduro. Foi o caso de Nicodemos. Nós lemos aí que ele foi ter de noite com Jesus. E a pergunta que muitos fazem é, por que de noite? E com poucas dúvidas, meus irmãos, os estudiosos consideram, existe alguma controvérsia, alguma dúvida, mas são poucas, os estudiosos consideram que Nicodemos tem agido assim por medo, por falta de fé e coragem suficiente para ir durante o dia, quando ele seria visto por todos. Contudo, mais tarde, mais à frente, esse mesmo Nicodemos toma posição em favor de Cristo à plena luz do dia e perante o conselho dos judeus. Você pode conferir lá em João capítulo 7,
verso 21. E mais tarde ainda, ele foi o único que ajudou José de Arimateia a levar o corpo de Jesus para o sepulcro. Os discípulos fugiram todos, mas Nicodemos estava lá, ajudando José de Arimateia. Então, os primeiros passos de um homem em direção a Cristo podem ser tímidos. Os primeiros passos de um homem em direção a Cristo podem ser vacilantes, podem ser incertos, podem ser hesitantes, podem ser imperfeitos, mas isso não nos dá o direito de considerar este homem destituído da graça de Deus. Observe, meus irmãos, como é que Jesus recepciona Nicodemos. Ele deu a Nicodemos toda a assistência que Nicodemos necessitava. E assim nós também devemos fazer em relação àqueles que estão iniciando na fé cristã. Mesmo que eles sejam tímidos, vacilantes, incertos, hesitantes, imperfeitos, nós precisamos dar a eles toda a assistência, toda a informação que nós pudermos. Então esse é o primeiro destaque que eu faço aí, né? Como que um homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente maduro. Outro destaque, meus irmãos, aí nesse trecho, João capítulo 2, versos 1 a 21, é um destaque sobre a grande mudança que Jesus mostra ser necessária à salvação. Vou repetir, a grande mudança que Jesus mostra ser necessária à salvação. O que Jesus diz aí a Nicodemos? Ele diz que é preciso nascer de novo. É preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo, diz Jesus, não pode ver o reino de Deus. E para ficar mais claro ainda, Jesus fala a mesma verdade com outras palavras. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que não pode ver, depois ele diz que não pode entrar. Isso quer dizer, meus irmãos, que ninguém pode tornar-se discípulo de Jesus a menos que o homem interior seja inteiramente purificado e renovado pelo Espírito, assim como o homem exterior é lavado pela água. Para ter os privilégios do judaísmo, era necessário apenas nascer da semente de Abraão, ser da descendência de Abraão segundo a carne. Mas para ter o privilégio do reino de Cristo, o homem precisa nascer de novo, nascer do Espírito, nascer pelo Espírito Santo. E nascer de novo, irmãos, quando Jesus diz desse jeito é preciso nascer de novo, isso quer dizer que essa não é uma mudança leviana ou superficial, não é uma simples reforma, não é uma simples melhoria, não é uma simples transformação moral ou mudança de comportamento. Trata-se de uma mudança profunda de coração, de vontade, de caráter, é uma ressurreição espiritual, é uma nova criação, significa passar da morte para a vida, é a instauração de uma nova vida celestial nos nossos corações, é o surgimento de uma nova criatura, com uma nova natureza, com um novo discernimento, com um novo pensamento, com novas esperanças. Tudo isso está envolvido e é absolutamente necessário. Sem essa grande mudança, não entraríamos no céu. Não pode ver e nem entrar, disse Jesus. Mas, meus irmãos, assim como nenhum homem é autor da sua própria existência terrena, também nenhum homem é autor do seu próprio novo nascimento. Esse nascimento é do alto. Esse nascimento vem de Deus, por intermédio do Espírito Santo. A única coisa que nós podemos fazer é crer, e parece que até esse crer não nos seria possível sem uma operação do Espírito Santo em nós. Então, esse é o segundo destaque, né? Sobre a grande mudança que é necessária à salvação. É preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E essa é uma operação do Espírito Santo de Deus.
E o outro destaque que não pode ficar de fora, meus irmãos, é o plano através do qual o amor de Deus nos trouxe a salvação. Qual é o plano através do qual o amor de Deus nos trouxe a salvação? Esse plano, diz aí o texto, foi a morte expiatória de Cristo na cruz. Veja o que está escrito nos versos 14 a 16. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a morte de Cristo é a vida do crente, a morte de Cristo é a nossa vida. A cruz de Cristo é que confere ao crente o direito ao céu. Não são os sacrifícios, não são as boas obras, não são as nossas virtudes, não. A cruz de Cristo é que confere ao crente o direito ao céu. O Cristo levantado e submetido à vergonha no Calvário é que é o acesso pelo qual os crentes adentram o Santo dos Santos e chegam finalmente à glória. Nós somos pecadores, meus irmãos, mas Cristo sofreu por nós. Nós merecemos a morte, mas Cristo morreu por nós. Nós somos devedores e culpados, mas Cristo pagou os nossos débitos com o seu próprio sangue. Esse é o evangelho autêntico. Essas são as boas novas. Cristo foi levantado na cruz e abriu completamente os portões do céu a todos os que creem. Então está aí o plano através do qual o amor de Deus nos trouxe a salvação. Então esses são os destaques desse encontro de Jesus com Nicodemos. Repetindo-os, citando-os, nós precisamos observar pelo exemplo aí, do texto, como é que um homem pode ter um início frágil e insignificante na vida espiritual e depois tornar-se um crente amadurecido, um crente maduro, como foi Nicodemos. O destaque sobre a grande mudança que Jesus mostra ser necessária à salvação. É preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito. E o plano através do qual o amor de Deus nos trouxe a salvação, nos trouxe esse novo nascimento. O plano é o seu Filho Jesus Cristo, crucificado lá na cruz do Calvário. Agora vamos ao encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Está em João capítulo 4, versículos 1 a 30, que eu peço a você que leia aí na sua casa, novamente, para o vídeo aí não ficar grande. E aí, você leu, eu quero fazer alguns destaques juntamente com você. O primeiro, meus irmãos, é que Jesus tomou a iniciativa de apresentar-se à mulher samaritana e não começou repreendendo-a por seus pecados. Jesus tomou a iniciativa de se apresentar àquela mulher e ele não começou repreendendo-a pelos seus pecados. Isso mostra para nós, meus irmãos, que é inútil esperar que as pessoas venham até nós em busca de conhecer o Evangelho. Nós é que precisamos ir até elas, com o espírito cortês, com o espírito amigável. Tá certo que nós vamos com firmeza, com ousadia, mas como Jesus, com o espírito cortês, com o espírito amigável. Então, nós precisamos ir. Jesus tomou iniciativa, nós precisamos tomar a iniciativa de apresentar o Evangelho às pessoas. O segundo destaque, meus irmãos, é a prontidão de Cristo em demonstrar misericórdia pelos pecadores indiferentes. A prontidão de Cristo em demonstrar misericórdia pelos pecadores indiferentes. Se me pedires, eu lhe darei água viva, diz Jesus àquela mulher. Se me pedires, eu lhe darei água viva. Ora, Jesus conhecia perfeitamente o caráter daquela mulher, sabia quem ela era, sabia da vida que ela vivia, mas mesmo assim, aquela mulher, ele afirmou que lhe daria água viva de sua graça, de sua misericórdia, de sua paz, se ela simplesmente lhe pedisse. Então, um bom destaque, uma boa lição. Cristo está pronto a demonstrar misericórdia pelos pecadores. Terceiro destaque, meus irmãos, é o valor incalculável da excelência dos dons de Cristo em comparação às coisas desse mundo.
Aquilo que o Senhor Jesus nos oferece é incomparavelmente ou incalculavelmente melhor e maior do que aquilo que o mundo nos oferece. Quem beber desta água, da água do poço, diz Jesus, tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Meus irmãos, os mananciais de Cristo são muito melhores do que as cisternas rotas, as cisternas furadas que não retêm água deste mundo. Os mananciais de Cristo são bem melhores. Mas, meus irmãos, quão triste é nós vermos tantas pessoas, muitas dessas pessoas crentes, ou que se dizem crentes em Jesus, deixando esses mananciais e buscando alegria e satisfação nas cisternas rotas desse mundo. Meus irmãos, não vamos fazer isso. Os mananciais de Cristo, aquilo que Cristo nos oferece é bem melhor. Nós temos que encontrar satisfação, encontrar alegria em Cristo, fazendo as coisas de Cristo, servindo a Cristo. Então, os mananciais de Cristo são bem melhores. Os dons de Cristo são bem melhores, não tem comparação, As coisas desse mundo não podem se comparar. Quem bebe desta água torna a ter sede, mas da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. Quem vai buscar alegria nas coisas que o mundo oferece, amanhã ou depois está triste de novo. Mas quem se alegra em Cristo, tem Cristo como a sua alegria, essa alegria, ela nunca cessa, Então, o valor incalculável da excelência dos dons de Cristo, daquilo que Cristo nos dá em comparação com as coisas deste mundo. O quarto destaque, meus irmãos, é a inutilidade da religião ou da religiosidade, que consiste de meras formalidades. É preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus diz aí à mulher samaritana, onde é que nós vamos adorar? Nesse monte ou lá em Jerusalém? Olha, nem nesse monte, nem lá em Jerusalém. Importa que aqueles que adoram, adorem ao Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura adoradores que assim o adorem. Mas como, meus irmãos, nós somos inclinados a transformar a religião, a transformar a adoração, a transformar o culto em uma simples questão de cerimônia e de formalidade exterior, atribuindo, por exemplo, uma extrema importância, uma excessiva importância à maneira. Como é que nós vamos fazer? Uma excessiva importância à estética. Nós queremos que fique tudo muito bonito, Mas muitas das vezes nós negligenciamos a necessidade do envolvimento do coração. Ficou tudo muito bonito, ficou tudo muito maravilhoso para a gente filmar e colocar na internet, espalhar para todo mundo ver, mas envolvemos o nosso coração. Então é importante nós pensarmos nisso, O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então é inútil a religião, é inútil a adoração, é inútil o culto que é simplesmente uma cerimônia, uma formalidade exterior. É preciso envolver o coração, é preciso adorar em espírito e em verdade. O outro destaque, meus irmãos, o quinto, é a disposição de Cristo em se revelar aos pecadores. Ele foi ali para se revelar àquela mulher. Isso mostra para nós que Cristo está disposto a se revelar aos pecadores. O que isso diz para nós? Diz para nós que nós precisamos anunciar. Não podemos ficar parados, nós temos que sair e anunciar o Evangelho, porque Jesus está disposto a se revelar às pessoas. Mas hoje ele vai se revelar a partir do nosso anúncio, da nossa pregação, do nosso testemunho. Então vamos anunciar, porque Jesus está disposto a se revelar aos pecadores. E o sexto e último destaque nesse texto é o zelo que um verdadeiro convertido precisa demonstrar, o zelo que você precisa demonstrar, Obviamente o zelo é por muitas coisas, poderia ficar aqui um grande tempo falando das coisas pelas quais nós precisamos ser zelosos, das coisas que dizem respeito a Cristo, pelas quais nós precisamos ser zelosos. Mas aqui, no exemplo da samaritana, o zelo foi o zelo por contar para as outras pessoas acerca de Jesus. Diz o texto que ela deixou e foi. O que ela deixou? Ela deixou o cântaro, ela deixou a água, deixou ali, depois ela buscou, mas ela deixou por um momento. E ela foi aonde? Foi fazer o quê? Foi até Samaria para contar aos homens de lá, às pessoas que ela havia encontrado
o Messias. Então, meus irmãos, nós precisamos ter esse zelo também. Às vezes nós precisamos deixar. O que nós precisamos deixar? Tem muita coisa. Pensa aí no que às vezes tem impedido você de levantar e ir, ouvir, para anunciar o Evangelho, sozinho ou com outras pessoas, para dar testemunho do Evangelho, para falar de Jesus. O que você precisa deixar? Aquela mulher precisou deixar o cântaro, a água, e ela deixou e foi. O que nós precisamos deixar? Então aí estão, esses destaques dessa parte, a parte do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então são somente duas histórias, somente dois encontros, mas que têm lições preciosas para nós, e aqui estão apenas algumas delas, não estão todas, mas que Deus possa, através do seu Espírito, falar ao nosso coração, tocar na nossa mente, tocar no nosso coração, nos despertar, com essas lições tão maravilhosas aí desses apenas dois encontros abordados aqui nesta lição. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e abençoe a sua saúde, abençoe a sua família, principalmente abençoe o seu coração, para que o seu coração seja completamente dedicado a Ele. Amém.